Olá, na aula de hoje conversaremos um pouco sobre o suporte básico de vida, a assistência em ambiente extra-hospitalar e em ambiente intra-hospitalar. Tudo que os profissionais de saúde necessitam saber e também as pessoas leigas. Objetivos de hoje: uma aproximação teórica com o suporte básico de vida. Então, a cadeia de sobrevivência tanto na assistência intra-hospitalar como na assistência extra-hospitalar, ou seja, fora do hospital, que aí no caso se encaixaria nas emergências médicas acontecidas em clínicas odontológicas. Se um coração parar de bater, sabes o que fazer? Então, pessoal, vamos lá. Cadeia de sobrevivência. A parada cardiorrespiratória é um dos problemas mais graves de saúde e caracteriza-se pela ausência da atividade mecânica cardíaca efetiva, confirmada por ausência de pulso, juntamente com falha mecânica ventilatória. Então, geralmente, o paciente ele tem ausência de pulso e, em seguida, o paciente apresenta ausência ou diminuição dos movimentos respiratórios. Por isso que é tão importante a gente checar a responsividade desse paciente. Então, vamos lá. Parada cardiorrespiratória em ambiente intra-hospitalar. O que é que a gente vai observar, né? No caso de um paciente que teve uma parada no hospital. Vigilância e prevenção, a gente vai observar esse paciente. Reconhecimento e acionamento do serviço médico de urgência. No caso, se o médico não estiver naquele setor, vai pedir a alguém para que chame o médico. Iniciada as manobras de reanimação de alta qualidade, rápida desfibrilação e suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR, né? Providenciar a via aérea avançada. Já no caso da PCR, em pacientes que estão em ambiente extra-hospitalar, o que é preciso a gente fazer? Né? De acordo com a cadeia de sobrevivência, a primeira coisa que o leigo ou o profissional que abordou esse paciente ou essa vítima, ele deve reconhecer a parada cardíaca, né? Checar a responsividade, pulso do paciente, a respiração, reconhecimento e acionamento do serviço médico de urgência. Em seguida, iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, rápida desfibrilação, serviços médicos básicos e avançados de emergência e suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. Então, a cadeia de sobrevivência de paradas cardíacas em ambiente intra-hospitalar e extra-hospitalar são essas duas aí, como mostra a imagem. Definição de termos. Parada cardiorrespiratória, PCR. Parada cardiorrespiratória, corrente de sobrevivência de acordo com a American Heart Association. Letra A, corresponde ao acionamento do sistema de emergência. Letra B, RCP precoce, com ênfase nas compressões torácicas. C, rápida desfibrilação. D, suporte avançado de vida eficaz. E letra E, cuidados pós-PCR integrados. Avaliação primária e atendimento do doente. XABCDE. Isso, pessoal, o paciente vítima de trauma, né? A gente vai abordar e checar logo se há alguma hemorragia insanguinante, sangramento externo grave. Em seguida, manter via aérea, pérvia e estabilização da coluna cervical. Em seguida, a letra B, boa respiração e ventilação. Letra C, circulação, verificação do pulso e controle de hemorragias não externas ou não insanguinantes. Letra D, avaliação da disfunção neurológica pela escala de Coma de Glasgow e pela pupila. E a letra E, exposição e ambiente de prevenção da hipotermia. AVDI significa alerta,
V para as respostas ao estímulo verbal e D para respostas ao estímulo doloroso e 1 para a inconsciência. O objetivo da avaliação primária é identificar e corrigir situações de risco imediato de morte. Considera-se crítico todo paciente que apresentar alterações significativas em qualquer etapa da avaliação. Interrupção da RCP. Quando suspeitar. RCP, reanimação cardiopulmonar em andamento, sem indicação de choque pelo desfibrilador, acompanhada de exaustão da equipe e após a autorização do médico regulador, condição obrigatória. Então, pessoal, quem manda, a equipe para as manobras de reanimação é o médico. RCP em andamento, quando as condições e ambientes se tornam inseguras ou muito insalubres. RCP em andamento, quando as condições de segurança pessoal na cena se tornam comprometidas. Por exemplo, uma situação de um incêndio, ou de uma explosão, ou de um local onde tenha troca de bala, ou um local que vai desmoronar. Então, nessas situações, as manobras devem ser interrompidas, porque coloca em risco a equipe, coloca em risco a vida das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Se tiver à sua disposição, e aí a gente usa essa máscara para realizar a respiração boca a boca, Sempre lembrando, pessoal, que a gente não pode fazer respiração boca a boca diretamente na boca do paciente, certo? A gente precisa de algum equipamento de proteção, que aí no caso é essa máscara. Sinais comprobatórios de parada cardíaca. Perda súbita da consciência. Então, paciente que tem escala de coma de Glasgow 8 ou abaixo de 8 é um paciente que é indicativo de intubação, de via aérea avançada. Por quê? Porque esse paciente está com nível de consciência rebaixado, então corre sério risco dele broncoaspirar qualquer secreção. E esse paciente torna-se um paciente grave. Então, paciente com perda súbita da consciência é um paciente com sinais comprobatórios de parada cardíaca. Ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulso central, carotídeo e femoral. Então, aí a imagem mostra a checagem do pulso carotídeo e do pulso femoral. Do paciente, se há dilatação pupilar e também se há a presença de cianose de extremidades ou cianose central. Resposta rápida à parada cardíaca. Avaliação do paciente, saber identificar os sinais de uma parada cardíaca, acionar o serviço de urgência com o desfibrilador, conhecimento e utilização das técnicas de suporte básico de vida. Equipamentos que podem ser utilizados na reanimação cardiopulmonar. O DEA, que é esse amarelinho, pessoal. O oxigênio. A bolsa válvula máscara, certo? Que algumas pessoas chamam de AMBU, mas AMBU é marca. Essa é uma bolsa válvula máscara, onde a gente faz a ventilação, onde a gente realiza as ventilações no paciente de forma manual. A cânula orofaríngea, o laringoscópio, tubo, as medicações, monitor cardíaco, oxímetro de pulso e o respirador mecânico. Então, esses são os equipamentos que nós podemos utilizar numa reanimação cardiopulmonar, oferecendo uma maior qualidade para aquele paciente, uma assistência melhor. Resumo dos componentes de um RCP de alta qualidade: segurança do local, verificar a responsividade, acionar o serviço médico de emergência, avaliar a respiração e checar pulso simultaneamente, compressões torácicas mais ventilações, iniciar 30 compressões para 2 ventilações ou 15 compressões para 2 ventilações. Frequência de 100 a 120 minutos, 100 a 120 por minutos, pessoal? Essa é a quantidade de compressões que o socorrista ou a pessoa que está prestando assistência deve fazer. Profundidade de 5 a 6 centímetros em adulto e desfibrilação. Reinicie imediatamente a RCP após o choque. A relação entre compressões e ventilações é da seguinte forma: 30 para 2 em adultos e adolescentes
com um ou dois socorristas. Para crianças e bebê, com um socorrista é de 30 para 2. E com 2 pessoas ou mais socorristas é de 15 para 2 ventilações. 15 compressões para 2 ventilações. Profundidade das compressões torácicas. Adultos, no mínimo 2 polegadas, 5 centímetros. Não exceder 2,4 polegadas. No mínimo 5, no máximo 6. Criança, no mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, cerca de 2 polegadas. E bebês, no mínimo 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, cerca de 1,5 polegadas, 4 centímetros. Pessoal, então aqui a imagem mostrando o posicionamento correto da pessoa que irá realizar as manobras de reanimação cardiopulmonar, certo? Então, a pessoa que vai prestar assistência, ela precisa estar nessa posição, com os joelhos no chão, coluna e braços posicionados da forma adequada, para que assim ele possa ofertar uma RCP de qualidade. Técnica de compressão torácica. Pessoal, nessas situações, né, de paciente em parada cardiorrespiratória, pode acontecer de haver alguma fratura de costela. Porém, naquele momento, para esse paciente, é mais interessante que ele tenha uma fratura de costela e ele consiga sobreviver do que ele não ser assistido. Então, durante a reanimação, corre o risco desse paciente ter alguma lesão nas suas costelas, né? Alguma fratura de costela, por conta das compressões que são realizadas naquele local. Adulto, mãos sobre a metade inferior do externo. Então, o posicionamento correto é esse, certo, pessoal? Na metade inferior do externo, a gente tem como referência o osso externo. Crianças de 1 ano até a puberdade, 2 mãos ou uma mão, opcional para crianças muito pequenas, sobre a metade inferior do externo. Bebês menores de 1 ano, um socorrista, 2 dedos no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. 2 socorristas, técnicas de 2 polegadas no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. Então, essa imagem aqui, né, do tórax, mostra exatamente nessa linha vermelha aonde deve ser localizada e aonde serão realizadas as manobras de reanimação cardiopulmonar. Aqui mais uma imagem mostrando a localização correta e o posicionamento correto. Relação compressão-ventilação até a colocação da via aérea avançada. Adultos, 30 para 2, 30 compressões para 2 ventilações, com 1 ou 2 socorristas. Crianças, 30 compressões para 2 ventilações, 1 socorrista, ou 15 compressões para 2 ventilações, quando tiver 2 ou mais socorristas. Bebês, 30 para 2, 30 compressões para 2 ventilações, quando tiver um socorrista. Quando tiver mais de um socorrista, 15 compressões para 2 ventilações. Então, aqui é mais uma vez, né, falando sobre a sequência do atendimento ao paciente em PCR e mostrando a desfibrilação precoce, né, alguns ritmos eles são chocáveis e aqui mostra a localização dos eletrodos do desfibrilador. Componente, e aqui, pessoal, algumas situações, né, falando ainda sobre esse atendimento sequencial que deve ser prestado ao paciente vítima de parada cardíaca. Verifique se o local é seguro para os socorristas e a vítima. Verifique se a vítima responde. Ausência de respiração ou apenas gaspia, ou seja, sem respiração normal. Nenhum pulso definido, sentido em 10 segundos. E a verificação da respiração e do pulso pode ser feita simultaneamente em menos de 10 segundos. Paciente adulto e adolescente, né? Acionamento do serviço médico de urgência. Se estiver sozinho, sem acesso a um telefone celular, deixe a vítima e acione o serviço médico de urgência e obtenha um DEA antes de iniciar
a RCP. Do contrário, peça que alguém acione o serviço e inicie as manobras de reanimação cardiopulmonar imediatamente. Use o DEA assim que ele estiver disponível. No caso de crianças e bebês, colapso presenciado. Siga as etapas utilizadas em adultos e adolescentes mostradas à esquerda. Colapso não presenciado. Execute 2 minutos de reanimação cardiopulmonar e deixe a vítima para acionar o serviço médico de emergência e buscar um desfibrilador. Retorne a criança ou ao bebê e reinicie as manobras de reanimação. Use o DEA assim que ele estiver disponível. Relação compressão-ventilação sem via aérea avançada, ou seja, sem ter a bolsa-válvula máscara para fazer a ventilação manual ou sem o paciente estar com a intubação. 1 ou 2 socorristas, realizar 30 compressões para 2 ventilações. No caso de crianças e bebês, a mesma sequência, um socorrista, 30 compressões para 2 ventilações. Se forem 2 socorristas ou mais, 15 compressões para 2 ventilações. Relação, compressão, ventilação com via aérea avançada. Compressões contínuas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Administre uma ventilação a cada 6 segundos. Frequência de compressão. Profundidade da compressão, no mínimo 2 polegadas, 5 centímetros. Criança, pelo menos o terço do diâmetro antero-posterior do tórax. E lactante, pelo menos um terço do diâmetro antero-posterior do tórax. Posicionamento das mãos, em adulto, 2 mãos, a metade inferior do externo. Criança, 2 mãos ou 1 mão, é opcional, se for criança muito pequena, sobre a metade inferior do tórax. Se for um bebê, né, um lactente, 2 dedos no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. Retorno do tórax. Espere o retorno total do tórax após a compressão. Não se apoie sobre o tórax após cada compressão. Minimizar interrupções. Limite as interrupções nas compressões torácicas a menos de 10 segundos. Então, é importante oferecer ao paciente ou à vítima uma RCP de qualidade, porque se não for uma manobra de qualidade, você vai ficar exausto e não vai conseguir salvar a vida daquele paciente. Abertura de via aérea. Vítima sem suspeita de lesão cervical, manobra de inclinação da cabeça e elevação do mento, né, a manobra de chin lift. Vítima com suspeita de lesão cervical, manobra de elevação do mento no trauma, chin lift no trauma, ou a manobra de tração da mandíbula no trauma e suas variações, do autruche. Então, pessoal, aqui é a manobra de abertura de via aérea, para a gente conseguir visualizar essa via aérea e observar se há a presença de algum corpo estranho ou de alguma secreção. Aqui mais uma vez mostrando as manobras de abertura de via aérea. A técnica de ventilação boca a ventilação manual. Posicione-se imediatamente atrás e acima da cabeça do paciente. Coloque a máscara sobre a face do paciente, posicionamento de forma plena. Use a técnica C e E para segurar a máscara em posição enquanto eleva a mandíbula e mantenha a via aérea aberta. Comprima a bolsa da ventilação manual para aplicar as compressões. Então, pessoal, aqui, como a imagem acima mostra, o paciente, ou melhor, o profissional, ele segura a bolsa válvula máscara, o AMBU, né, com o dedo indicador e o dedo polegar, formando a letrinha C. E os demais dedos seguram a mandíbula do paciente, formando a letra E. Por isso que é chamada técnica C e técnica em E, porque a nossa mão, ela fica alguns dedos em formato de C e os demais dedos formando a letrinha E. Então, aqui
são as bolsas, válvulas, máscaras. Figura mostrando o posicionamento correto das pás do desfibrilador. O desfibrilador, pessoal, é um equipamento para causar choque no coração daquele paciente, para que ele possa reverter ou ter uma reversão dessa parada cardíaca. Então, aqui mais uma vez, né, essa atualização aqui foi de 2015, já mostrei para vocês anteriormente a atualização de 2020, é só de fato para que vocês percebam e entendam que essa assistência ela é sequenciada e ela não é feita de qualquer forma, né? Existe uma associação que é responsável por fornecer orientações e atualizações acerca do suporte básico de vida, suporte avançado de vida. Aqui mais uma vez, fazendo referência ao protocolo de 2015. O que deve e que não deve fazer no suporte básico de vida para obter uma RCP de alta qualidade para adultos. Os socorristas devem realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto, comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, permitir o retorno do tórax após compressão, minimizar as interrupções da compressão e ventilar adequadamente. 2 respirações após 30 compressões. Cada respiração administrada em 1 segundo, provocando a elevação do tórax. Os socorristas não devem fazer comprimir a uma frequência inferior a 100 ou superior a 120, comprimir a uma profundidade inferior a 5 centímetros ou superior a 6 centímetros, apoiar-se sobre o tórax do paciente entre as compressões, interromper as compressões por mais de 10 segundos e aplicar ventilação excessiva, ou seja, uma quantidade excessiva de respiração ou respirações com força excessiva. Ajudar a salvar uma vida só depende de você. Pessoal, então aqui são algumas orientações para os cuidados a um paciente vítima de parada cardíaca respiratória. Aguardo vocês na aula prática.